beleza? Nós vamos estar falando sobre o livro de Salmos hoje. Nós vamos ver um pouco mais sobre o livro de Salmos, o que são os Salmos, vamos ver a estrutura do livro de Salmos, a teologia em cima do livro de Salmos e toda a sua parte temática. Os Salmos são hinos, são cânticos, são poesias da Bíblia. São reflexos do que o povo de Deus vivia naquele tempo e o que eles expressavam de emoções. Os Salmos contêm 150 na Bíblia, são 150 salmos que foram escritos por vários autores diferentes. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E eu quero transportar você para o meu computador para a gente estar vendo isso com mais clareza, para eu estar mostrando isso para você e a gente estar descobrindo um pouco mais sobre os salmos. Chegou no final do vídeo, você tem alguma dúvida, você tem mais informações, deixa aí nos comentários. Vamos lá? Então assim, eu deixei aqui no meu computador para ficar mais fácil para mostrar para vocês tudo sobre os Salmos, tá? Como eu já disse aqui, o livro de Salmos tem 150 salmos, né? 150 versos aí, 150 capítulos neste salmo, tá? 150 capítulos, na verdade, versos são os versículos nos salmos porque são poesias. Os salmos, então, eles estão dentro dos livros sapienciais, que são livros de sabedoria. Quais são os livros sapienciais? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, tá? Vou ver se consigo aqui fazer assim para vocês. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Então, os salmos existem ali 150 salmos na Bíblia e eles são inspirações, louvores e adoração ao Senhor, tá? Isso que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar ali, então, vários escritores, autores dos salmos. A gente pensa às vezes que é só Davi que fez os salmos, a gente imagina às vezes que é Davi que escreveu todos os salmos. Davi foi aquela pessoa que instituiu os levitas como cantores na Bíblia, os levitas no povo de Deus como cantores, mas não foi ele que escreveu todos os salmos. A gente vai ver aqui agora que tem vários outros escritores, autores de salmos. Ó, a gente pode ver aqui que tem 73 salmos foi por Davi, né? Então 73 salmos foi escrito por Davi. 48 são órfãos, né? A gente não sabe quem escreveu ao certo. Tem um salmo que é o salmo de Moisés, que é o salmo 90, que você pode ver lá na sua Bíblia, que é o salmo 90, é o salmo escrito por Moisés, ou por seus seguidores também, né? São dois salmos escritos por Salomão, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. O Salmo 127 está dentro dos salmos de romagem, que a gente vai ver um pouco mais para frente. São 12 salmos escritos pelos filhos de Corá, 12 salmos são por Asaf, um salmo por Emã e um salmo por Etã, né? Então, a gente pode ver aí que esses são todos os 150 salmos, não são todos escritos por Davi, que muita gente acha que a maioria dos salmos são escritos por Davi, ou todos os salmos escritos por Davi ou por Salomão, né? Então a gente tem ali, você pode ver ali que a gente tem 2 salmos escritos por Salomão e 73 salmos escritos por Davi. Os outros salmos ali eles variam muito os seus autores. Mas a gente tem também a estrutura dos salmos, como são feitos os salmos. Os salmos têm uma coisa muito interessante, que eles remetem à Torá, ao Pentateuco. Então ele é dividido em 5 rolos, e esses 5 rolos eles remetem ao Pentateuco. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, são 5 rolos divididos em cinco livros, né? Que eles remetem à Torá. Nós vamos ver aqui, então, esses rolos, ó. O livro 1 dos Salmos, ele vai do Salmo 1 ao 41, que ele remete a Gênesis, que é o ciclo da humanidade, tá? Então a gente tem aqui o ciclo da humanidade do Salmo 1 ao 41. No Salmo 1, por exemplo, fala da criação e da bênção. Do Salmo 2 ao Salmo 15, a gente já pode ver a queda. Do Salmo 16 ao 41, aí já vem a restauração. Então a gente tem aqui a criação, a bênção, a queda do Salmo 2 ao Salmo 15, e depois do 16 ao 41 a gente vê a restauração de Deus
a restauração do povo de Deus. Agora a gente vai ali para o segundo livro, que seria o segundo rolo ali dos Salmos. No segundo livro é do 42 ao 72, que a gente pode ver que remete a Êxodo, tá? Então a gente vê aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então a gente pode ver aqui do 42 ao 72 remete a Êxodo, que seria o povo de Deus. Ele fala mais do povo de Deus. Do 42 ao 49 a gente pode ver a escravidão e o clamor desse povo a Deus. Dos 50 ao 60 a gente pode ver Deus Redentor, a redenção de Deus, a redenção do povo perante Deus. E dos 61 a 72 a gente vê o regresso do povo para voltando mais para Deus. Então a gente pode ver aqui na parte de Êxodo que a gente tem ali do 42 ao 49, do 50 ao 60, 61 a 72, o povo se voltando para Deus. E aí, no rolo 3, no livro 3, a gente tem aqui, referente a Levítico, tá? Que em referente a Levítico aqui, dos 73 ao 89, ela busca a santidade de Deus, né? Então, a gente pode ver aqui a santidade de Deus, dos 73 ao 89, fala do aperfeiçoamento do povo para tornar-se santo. Então, aqui a gente pode ver que o povo está querendo se tornar santo. Então, no livro 3 aqui, ele se remete mais ao livro de Levítico, ao livro da Torá, ao livro do Pentateuco do Levítico, que mostra o povo querendo ser cada vez mais santo. No livro 4, no rolo 4, a gente tem aqui os Salmos 90 ao 106. Então, do Salmo 90 ao 106 se remete a Números, tá? Que a gente pode ver o povo no deserto, tá? Então, aqui eu coloquei aqui uma frase que um professor meu diz que é: pés no deserto e olhos na terra. Então, eles estão com os pés no deserto e olhos na terra prometida. Então, isso que quer dizer essa parte aqui. Do Salmo 90 ao Salmo 106, a gente pode ver então que se remete a Números. No livro 5, no rolo 5, a gente pode ver aqui, no rolo 5, a gente pode ver aqui o Salmo 107 ao 150. Tá? Então você pode ver aqui, ó, Salmo 107 ao 150, a gente tem aqui o Deuteronômio, tá? Então a gente os salmos que se remetem a Deuteronômio, que se remete à palavra de Deus, tá? Então assim, ó, no Salmo 107 ao 150, ele exalta a palavra de Deus e a Deus a sua palavra, tá? Então é a exaltação do povo para Deus e Deus mostrando a sua palavra ao povo. Então a gente pode ver nessa parte que os salmos são divididos em 5 rolos, em 5 livros, que cada rolo, cada livro se remete a um livro do Pentateuco, um livro da Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são esses 5 que se remetem ali. E aí a gente pode ver as estéticas dos Salmos. Tem várias estéticas ali na literatura dos Salmos que a gente pode estar remetendo a dividir ali em algumas estéticas, para a gente estar vendo as diferenças dos Salmos, como a gente pode estar trabalhando esses Salmos na vida de cada um, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês as estéticas do Salmo. O primeiro que eu separei aqui são os acrósticos, tá? Os acrósticos são aqueles que a gente pega uma palavra e vai letra por letra, se dividindo e falando sobre ela, né? Então, A de amor, B de baixinho, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, os acrósticos. Eu coloquei aqui, ó, exemplos deles pra gente tá vendo, que no Salmo 119. No Salmo 119, se a gente pegar o Salmo de 119 e em hebraico, você pode ver ali que as 8 primeiras linhas começam com a letra ou a palavra Aleph. E as outras 8 seguintes começam com a palavra Bet, tá? Então pode ver aqui, ó, eu separei aqui pra gente ver. Então as 8 primeiras linhas começam com a palavra Aleph. E as 8 seguintes, né, começam com a palavra Bet. Então assim, esse é um exemplo de acróstico. E também no Salmo 19 tem uma coisa muito interessante que a gente pode observar também, que cada verso que tem no Salmo 19, ele remete a uma palavra da semântica da Torá, né? Então se a gente puder dar uma pesquisada lá, ó,
Se a gente vier aqui, ó, eu deixei aqui uma curiosidade, né? Que cada versículo a gente pode remete uma palavra na semântica de Torá. Por exemplo, lá no verso 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Se remete aos mandamentos da Torá. Então fala de lei, fala de palavra, fala de mandamentos. Então, se você pegar agora a sua Bíblia e abrir no Salmo 119, você vai ver que ali no Salmo 119, cada verso tem uma palavra ali que remete à Torá. Depois a gente tem aqui os éticos, tá? Então, salmos éticos ensinam princípios morais. Eu peguei aqui o Salmo 15, ó, que diz assim, ó, Salmo 15, um trechinho, peguei um trechinho de cada um, né, pra gente estar vendo. Então, no Salmo 15, ó, aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Então, ensina moral, né? Ética, moral. A prática a ética é a teoria, né? E a moral é a prática. Então, assim, ele ensina como a gente viver na ética, como a gente viver na moral. Aí a gente tem aqui os salmos de aleluia. São salmos de louvor que começam e terminam com aleluia, louvar a Javé. Eu coloquei aqui o Salmo 103 que diz: louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Então esse é um exemplo, o Salmo 103, um exemplo de louvor, de aleluia. Eu estou separando um verso só, mas se você quiser ir pegando aí na sua Bíblia esses exemplos, para você ir analisando, para você ir vendo, tá? Aí a gente tem os salmos históricos, tá? Que revisam a história do trato de Deus com o povo. Eu separei aqui o Salmo 106, pra gente tá vendo, ó, um versículo do Salmo 106. Nossos pais não entenderão as tuas maravilhas no Egito, não se lembrarão da multidão das tuas misericórdias. Antes provocaram o mar, sim, um mar vermelho. Então, eu separei só um versículo aqui pra gente tá tendo uma noção, né, de como é um salmo histórico. Ele está contando de como foi no Egito, que como foi abrir o Mar Vermelho. Então tem vários salmos históricos aí. Aí eu tenho aqui também, eu separei aqui os salmos de precatórios, que invocam a Deus para trazer juízo sobre os inimigos. Eu separei aqui o Salmo 69, ó. Salmo 69 no verso 6 diz: não sejam envergonhados por minha casa aqueles que esperam a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Então, assim, aqui os salmos precatórios, eles mostram o juízo sobre os inimigos, né? Não envergonhem por minha causa aqueles que esperam a ti, ó Senhor. Então, trazer juízo para a cabeça desse povo, contra os inimigos, contra as coisas que acontecem na vida da gente. Aí a gente tem também os salmos messiânicos, da vinda do Messias, tá? Voltou aqui salmos messiânicos. A gente pode ver aqui, falam sobre a vinda do Messias. Eu separei aqui o Salmo 24, né, pra gente dar uma olhada. Ele diz assim, ó, no verso 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó estradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então fala do Messias, o Rei da Glória. Levanta vossas cabeças, o Rei da Glória está por vir. Então, assim, o Messias, os salmos messiânicos são esse exemplo aí. Nós temos também aqui os salmos penitenciais, expressam a tristeza pelos pecados cometidos. Salmo 51, eu separei aqui para você ver, ó. Salmo 51. Voltou aqui. Salmo 51. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Salmo 51. Contra ti eu peguei a penitência. Temos também os cânticos de degraus, os cânticos de subida, os cânticos de degraus, os salmos de degraus, os salmos de romagem. São aqueles salmos que o povo cantava na subida para Jerusalém. O povo ia para Jerusalém para adorar a Deus. E enquanto subia para Jerusalém, enquanto ia para Jerusalém adorar a Deus, eles cantavam e adoravam a Deus com esses salmos. Os salmos de romagem, você pode ver aqui, ó. Ele é um bloco de salmos dos 120
ao 134, tá? Eu separei aqui um do Salmo 127, que diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, esse é o Salmo 127 que fala, que mostra um pouquinho lá do tempo de Neemias, da edificação da casa, da edificação do povo, da saída lá do cativeiro da Babilônia, né? Então eles relembravam esses feitos de Deus e os que eles estavam passando ali na subida para adorar a Deus. E nós temos os salmos de sofrimento. Os salmos de sofrimento são gritos daqueles que sofrem aflição. Eu separei aqui o Salmo 102, e diz assim, ó, no verso 4: o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Então ele está em aflição, ele está tá ferido, tá com a erva seca. Então é um salmo de sofrimento. São salmos de sofrimento que a gente pode ver aqui, tá? Salmos de ação de graças. Salmos de ação de graças são salmos de louvor, de gratidão, de gratidão a Jeová por bênção recebida. Eu separei aqui o Salmo 100. Ó, no Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, salmos de ação de graças, podemos ver também como salmo de ação de graças, Salmo 136, que a gente vai ver como de outra forma daqui a pouco, mas ele também é ação de graças, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre, para dar graças a Deus por tudo que ele faz na nossa vida. Nós temos os salmos didáticos também, né? Vamos ver aqui, ó, na nossa folhinha, salmos didáticos, os salmos que ensinam as instruções. Eu separei aqui o Salmo 1, tá? Que é o salmo lá que a gente viu lá, que é de Gênesis, né? Que é o início da criação, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então tá dando instruções para o povo. Temos os salmos litúrgicos, que são aqueles salmos, como diz agora aqui o Salmo 136, que eles são leituras responsivas, que uma pessoa dita ele, né? Fala ele e o povo responde. A pessoa fala e o povo responde. Então esses são salmos para a liturgia da palavra, né? Eu coloquei aqui: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua bondade dura para sempre, dependendo da sua versão aí, tá? Então, o Salmo 136 é um salmo litúrgico. E temos os salmos de meditação, que são as práticas antigas dos hebreus, para meditar nas suas práticas antigas, né? Aqui eu separei dois salmos, que é o 119, que a gente já falou, e o Salmo 19. Eu peguei aqui do Salmo 19, ali no verso 3 e no verso 4 diz assim, ó: não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então está mostrando aqui as suas práticas, as práticas que os hebreus tinham na antiguidade, as práticas que eles faziam na antiguidade, né? A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs a tenda para o sol, o que eles faziam durante as suas práticas lá. Por último aqui, eu coloquei os salmos de louvor e devoção. Salmos de louvor e devoção. Nós temos aqui, ó, exaltações alegres dos atributos a Deus. A exaltação é a definição de louvor. Exaltar a Deus, louvar a Deus. O Salmo 148 diz muito isso, ó. No verso 2, 3, 4, que eu separei aqui, tá falando assim, ó: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os seus céus. Louvai a Deus sobre todas as coisas. Então são os salmos de devoção. Eu coloquei aqui um exemplo de teologia em cima dos salmos, porque assim, os salmos, na verdade, são cânticos que os hebreus, que o povo de Deus cantava sobre o que eles viviam. Então a teologia, teoricamente, já está pronta ali, né? Então eles demonstravam, eles sentiam, eles falavam, eles viviam aquilo ali, né? Então tudo que eles viviam, eles estão transparecendo, eles estão mostrando nos salmos, né? Embora os salmos não sejam intencionalmente doutrinários, é errôneo afirmar que não sejam
literalmente teológicos. Ao verificar as estéticas encontradas, que a gente encontrou agora, facilmente deciframos matrizes teológicas claras, entre elas ênfases secundárias, que a gente viu ali: liturgia, meditação, louvor, devoção. Eles expressam emoções humanas, ou seja, já nascem de uma teologia prática, sendo produzidas através das declarações de fé oriundas de realidades vividas do povo. Então, os salmos são realidades, são tempos vividos pelo povo de Deus, são práticas vividas pelo povo de Deus, são canções vividas pelo povo de Deus, são expressões que esse povo de Deus tinha ao cantar esses salmos, nos salmos de romagem, subindo para Jerusalém, louvando a Deus, meditando, pedindo perdão. Então todos os salmos ali têm um significado, desde Gênesis a Deuteronômio, né? Então a gente viu ali que os salmos são divididos em 5 que se remetem à Torá, que se remetem ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Então a gente consegue, se você analisar, a gente consegue estar vendo aí cada um dessas partes dentro dos salmos, bem? Então assim, se você tem mais alguma informação sobre os salmos, se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais conteúdos, deixa aí nos comentários e até a próxima, pessoal!